Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Não esqueçam de deixar o seu joinha e compartilhar nosso conteúdo. Vamos à história. Tudo começou naquela noite, naquela calmaria que parecia um silêncio antes da tempestade. A cidade de Tauá, no interior do Ceará, dormia sob uma lua incerta, torcida numa forma que não cabia na memória. As ruas de terra, quase sempre marcadas pelas pegadas dos animais e pelos carros antigos, estavam estranhamente limpas, como se um vento invisível as tivesse varrido, levando junto os sons habituais da noite. Eu caminhava perto da praça central, o ar parecia mais denso, carregado como se as próprias moléculas se recusassem a se mover. A brisa, se é que posso chamar assim, não carregava os cheiros familiares das árvores, do mato seco, da fumaça distante da cozinha de alguma casa simples. Algo mesmo no ar denunciava que algo havia mudado, sem que eu pudesse identificar o que. Algumas pessoas da cidade murmuravam sobre luzes estranhas no céu, que, durante a semana, tinham surgido e desaparecido com uma velocidade impossível. Diziam que não eram aviões, não se assemelhavam a satélites ou estrelas cadentes. Eram outros pontos que se multiplicavam e desapareciam, e às vezes deixavam um rastro como se a própria noite tivesse escorrido, vazando algo fosforescente. Eu tentei afastar o pensamento, mas os relatos cresciam, sussurrados nas igrejas vazias, nas esquinas onde o tempo parecia parar. Diziam com voz tremida que pessoas sumiram levadas, talvez em noites como aquela. Não eram apenas boatos. Alguns deixaram bilhetes, outros simplesmente desapareceram, e as palavras que encontrei para explicar isso ficaram penduradas no ar, fragmentos sem sentido, como se a realidade tivesse se quebrado num ponto cego da mente. Naquela noite, uma insônia desconhecida me agarrou. Cada ruído na distância, o estalo de uma árvore, o sussurro fantasma do vento, parecia um chamado. Sentia meus pensamentos se esgarçar, incertos entre o que via, o que imaginava e o que jamais poderia compreender. Noite adentro, por volta das 3, a lua mudou novamente, uma cicatriz viva no céu. Olhei para cima sem conseguir desviar os olhos. Formas começaram a se formar naquele brilho estranho, mas não como uma estrela, nem mesmo como uma nuvem. Eram algo entre as coisas, indiferentes e imensas, chapes que não deveriam existir nos limites da percepção humana. E de repente, aquela visão parou e tudo começou a se distorcer. A praça, as ruas, meu corpo que deixava de responder como antes. A sensação de ser absorvido por uma vastidão sem fundo, um vazio que não é ausência, mas acumulação de todos os pensamentos dispersos. Tentei lembrar onde eu estava, quem eu era, mas o tempo escorria por entre os dedos. Cada memória se desfez em fragmentos que queimavam na mente. Não consegui gritar, não consegui pensar plenamente. Só sobrou a sensação de algo me olhando, não com olhos, pelo menos não os olhos que eu conheço, mas com uma atenção que ultrapassava o entendimento e que não julgava, apenas existia. Um peso invisível, um silêncio absoluto que esmagava a alma. As horas seguintes são um borrão, uma sequência indistinta de sombras e luzes errantes. Quando finalmente os primeiros raios tímidos do amanhecer tingiram o céu, percebi que estava sozinho, intacto no corpo, mas vazio. Como um lugar onde a vida saiu para nunca mais voltar. Até hoje, quando a noite cai, ouço um leve sussurro no vento. Não é humano, não é feito de palavras. É o eco fugidio de algo que ficou ou de algo que sempre esteve aqui, esperando que olhássemos para cima com atenção demais. E eu ainda tento entender o que vi ou o que fui forçado a não ver. Talvez não tenha respostas, talvez nunca haja. Mas é impossível fugir da sensação esmagadora de que somos apenas pequenos pontos insignificantes dentro de algo vasto e indiferente. Algo que não conhece nomes, nem tem destino ou destino para nós apenas está. A verdade, talvez a verdade seja essa fragilidade, essa quase loucura que assola quem ousa olhar além do véu. E se você sentir, alguma vez, seus pensamentos se descolar da realidade, se o tempo escorregar e a noite parecer viva, lembre-se. Tem algo ali aguardando. Não para proteger, nem para destruir, apenas existir, como parte de um cosmos tão vasto que a humanidade jamais compreenderá. E eu não consigo esquecer. Nem olhar para o céu, ainda há tanto silêncio para ouvir, tudo se aquieta.